Saudações. São acho que umas 7h30, se pensar mais que isso aqui no belo estado de Goiás. Levantei até cedo, mas ontem eu estava pensando sobre como melhorar o canal. Eu estava chateado porque, né, a gente se esforça, trabalha, bate duro. E eu fiquei sabendo da treta do tal Raluca e fui ver a quantidade de inscritos dos canais que falam sobre o assunto. Gente, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Aí, bom, hoje de manhã alguém, bem cedinho, mandou umas dicas lá. Até falar da tal de thumbnail, que eu tenho que ter uma thumbnail boa. Eu nem sei o que é uma thumbnail, mas eu tô indo levar pão pra minha família. E quando eu voltar, eu vou pesquisar direito o que é uma thumbnail e vou fazer uma. A gente tem que melhorar, certo? Tem que melhorar. Porque eu não posso culpar os outros pelo canal ser tão pequeno, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, se vocês me permitem, eu quero falar sobre o artigo do Dmitry Orlov no Seeker Latinoamérica. Enquanto eu tomo café, porque, né? Enfim, Dmitry Orlov escreveu um artigo seminal, ele é bom nisso. Como eu disse já em outros vídeos, foi através dele que eu me interessei por comentar geopolítica. Pela minha própria formação, geógrafo e também formação em economia, é natural que eu acabasse me interessando pelo tema. Mas para estudar, para comentar, sabe, para entender mesmo, foi com o Dmitry Orlov já fazem muitos anos. Fazem uns 15 anos. No site do Luiz Azenha, que eu recomendo demais dar conta, para falar em goianês. O Viu Mundo. Certo? Acesse o Viu Mundo. Na época o Viu Mundo era hospedado na Globo.com. O Azenha trabalhava para eles. E assim, existia um coletivo de tradutores, o coletivo Vila Voodoo, que traduzia textos direto do árabe, do russo. E aí eu me deparei com o Dmitry Orlov. Eu comecei a ler e falei, gente do céu, esse cara é bom. Que esse cara fala tem sentido. Quer ser parecido igual, não tem como, né? Com ele quando eu crescer. E, bom, isso só para demonstrar que eu tenho pelo Dmitry Orlov um respeito enorme, enorme. Assim, comparado a que eu tenho pelos caras que eu vejo comentando economia. Fora do mainstream. Michael Woodson, o Glaziev, o David P. Goodman, do Asian Times. Então, a gente se informa. Vocês que veem meus vídeos já devem estar habituados ao fato de que sempre que possível, nem sempre é possível, já expliquei as razões e as circunstâncias em que não é possível, principalmente quando a fonte de informação só existe em russo, ou só no Irã, só em país do eixo da resistência. Mas sempre que possível eu coloco fontes, sabe? O último vídeo eu coloquei, falei, ó, tô debatendo esse artigo aqui, a fonte é essa, os dados são esses. E coloco fonte aqui, coloco fonte no Telegram, coloco fonte no Twitter, porque eu acho isso muito importante. As pessoas têm o direito de ler as minhas fontes e chegar a uma conclusão diferente da minha, certo? Mas voltando ao caso do artigo do Dmitry. Ele escreveu um artigo no Seeker Latinoamérica. Tomou café antes que esfria. Em que ele comenta sobre a decadência dos Estados Unidos. Inclusive, ele falou sobre uma coisa que eu acabei falando também, que é a substituição do protocolo TCP/IP. Nós explicamos que o protocolo TCP/IP é uma velharia do passado, lenta e ineficaz, certo? Para um país com tecnologia mais ou menos limitada, como é o caso dos Estados Unidos, o protocolo pode até ser bom, certo? Porque eles não têm armas hipersônicas. Mas para a Rússia, que tem, ele deixa de fazer sentido. Como eu disse, como ele leva 6 minutos para resolver um problema, em 6 minutos um Avangar viaja quase 2.000 quilômetros. Então não dá para esperar
um hipersônico russo viajar 2.000 quilômetros para só então tomar uma decisão. Isso não existe. Aí os russos desenvolveram um protocolo novo. E os chineses também estão fazendo isso pelo mesmo motivo. Provavelmente o Irã, ou até a Índia, vai acabar fazendo ou adotando o modelo russo ou chinês. Faz sentido cada um ter o seu, principalmente em questão de uso de armas hipersônicas, veículos não tripulados, satélites, naves espaciais, porque é questão de segurança nacional. E ele estava comentando sobre outras questões dos Estados Unidos, relativo a uma dívida impagável. Impagável é uma coisa que a gente também sempre comenta. A dívida dos Estados Unidos não pode ser paga, ela é imensa, ela é grande demais. E uma dívida que não pode ser paga, a gente sempre recorre a Michael Woodson, não vai ser paga, ponto. Certo? Pode tentar adiar esse momento, mas não pode tentar adiar indefinidamente. Nossa. Pelo jeito houve um vazamento no sistema de dutos da empresa municipal de água. Estão falando em privatizar ela, né? Então essa é uma tática antiga, fazer ela começar a falhar para justificar a venda. Neoliberalismo é neoliberalismo em qualquer lugar do mundo, certo? Essa escrotidão. Vamos ver se a gente acha a fonte da falha. Tá ali. Mas enfim, voltando ao tema. A questão chave aqui é que os indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos são todos horríveis. E são horríveis há muito tempo. No artigo de ontem, nós mostramos isso, lendo um artigo seminal do David P. Goldman, que é Dependência Fatal, que diz respeito ao tanto que os Estados Unidos dependiam de financiamento externo e que falava que a política de juros zero não podia ser sustentada para sempre. De fato, parece que foi como uma maldição. Ele escreveu um artigo e a vaca começou a ir para o brejo. E aí o Orlov explica isso. Primeiro, ele questiona a inflação oficial dos Estados Unidos, que é camuflada, mas está na faixa de 8%, e diz que, e o que é verdadeiro, que a taxa de juros não repõe nem isso. E agora os Estados Unidos precisam desesperadamente de otários que comprem títulos da dívida pública americana para financiar o déficit que eles têm. E que isso está se tornando cada vez mais difícil. Vai implicar em taxas de juros cada vez mais altas, que estrangulam a economia dos Estados Unidos, certo? É só olhar o Brasil. O trabalho que o bolsonarista Roberto Campos Neto está fazendo aqui. Taxa de juro alto, enriquece banqueiro, financista, especulador, estrangula a economia, tornando o inferno a vida dos consumidores, dos comerciantes, dos produtores, dos industriais, de todo mundo. Só dos banqueiros, só dos financistas favorecido com a política adotada aqui por Roberto Campos Neto, o bolsonarista que está tentando destruir esse país. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Os Estados Unidos precisam